Fala corredora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui da ProElite e hoje eu vou estar falando sobre como eu analiso o treino dos meus alunos. E hoje eu vou estar falando sobre os treinos intervalados. Os treinos intervalados eles podem ser feitos por tempo ou por distância. Eu vou estar mostrando as duas formas aqui para vocês hoje na tela do meu computador e principalmente como que eu faço essa análise, o que eu levo em consideração, o que eu acho importante depois dar de feedback para os alunos para a gente fazer uma correção e, se necessário, fazer ajustes ou não, né? Ou seguir replicando o que está dando certo. Combinado? Se você gostou do tema desse vídeo, não esquece, já curte aqui embaixo, já dá o joinha e vamos bater um papo agora na tela do meu computador. Então, vem comigo. Seguinte, aqui ó, na tela do computador eu estou mostrando primeiramente já um treino de um aluno no dia 10/5. Então, esse treino dele aqui foi um treino onde eu consigo analisar, ver o treino aqui, 1,5 km de aquecimento, então ele tinha 1 km livre para aquecer, 800 metros de corrida em Z5, que a Z5 dele aqui corresponde, ó, entre 4,42 e 5,03, tá? Então ele fazia isso por 4 vezes trotando por 200 metros e mais 1 km depois em rodagem Z3, entre 5,44 e 6,26. Quando eu clico aqui, o Garmin e a nossa plataforma que a gente usa, ele automaticamente, né, esse é o treino do Michael Sannes aí, e aí eu já consigo ver onde ele fez o treino, consigo ver alguns parâmetros gerais, né, que eu consigo visualizar se ele cumpriu o volume esperado do treino, o tempo estimado que deu desse treino, então algumas informações básicas. Mas aqui eu consigo fazer uma análise um pouco mais detalhada. O que é essa análise um pouco mais detalhada? Aqui eu consigo ver que ele realmente fez 1,5 km de aquecimento, numa zona realmente leve, tranquilo. Isso aqui é uma zona 2/3 dele, então ele realmente fez um aquecimento relativamente leve. E observa que a frequência cardíaca dele também, que estava bem baixa, então ele realmente fez um aquecimento numa intensidade leve, como é necessário, como eu sempre recomendo para os meus alunos. Vamos lá, agora começa a parte boa. Então o nosso objetivo, ó, era ficar entre 4,42 e 5,03. O que aconteceu aqui? Primeiro, 4,46. Está dentro do esperado? Está dentro do esperado, 4,42 a 5,03. Então ele correu dentro do esperado. Depois, na sequência, o segundo de novo de 800, novamente a gente fez 4,55. Terceiro, 4,52 e o quarto e último, 4,55. Então, se mantendo muito estável. E outra coisa que eu gosto sempre de analisar é como se comportou durante os trotes, durante as recuperações de 200 metros. Ó. Aqui ele fez em mais ou menos 1 minuto e 36, 1 minuto e 30, 1 minuto e 26 e aqui por último 1 minuto e 26 novamente. Ou seja, muito estável os trotes. Beleza, já fiz uma visão geral aqui, faço uma análise geral. Eu vou olhar agora os detalhes, às vezes, que eu gosto de acompanhar do treino dele. Aqui foi feito numa pista, né? Mas às vezes se a pessoa fez na rua, fez em algum trajeto diferente que eu não conheça, eu gosto de dar um play aqui para saber como que foi o trajeto que ela fez o treino dela, tá? Mas aqui basicamente é numa pista. Aí eu venho para cá, eu gosto sempre de abrir o treino aqui e ver como se comportou os tiros dele. Então vamos lá, ó. Aqui nós estamos no período de aquecimento, então quando ele saiu para o treino dele, fez, deixa eu botar aqui, ao invés de tempo, vou botar por distância, tá? Então aqui, ó, até 1,5 km, ele fez então o aquecimento dele. E aí começou, um de 800, segundo de 800, terceiro de 800, quarto, e aí depois a reta final lá, 1 km que ele tinha em Z3 no final. Observe que aqui, ó, após ele fazer os dois, tem um gap bem grande aqui de velocidade, tá? Aqui ele certamente fez uma pausa, fez um descanso. Eu consigo confirmar esse descanso se eu botar aqui frequência cardíaca. Ó. Observa, ele atingiu uma frequência cardíaca aqui aproximadamente de 160 batimentos e quando ele retoma novamente está 143. Então ele deve ter feito uma pausa aqui em torno de certamente 40 segundos, 1 minuto de intervalo, por isso que deu essa... Observa que a curva ela é diferente de quando estava no trote, que é uma curva mais inclinada. Aqui ela desaba muito rapidamente, tá? Então é uma forma que eu consigo ver que a pessoa pausou o relógio para descansar.
Aqui a gente volta para os ritmos. Então, nesse caso aqui, a gente observa que os tiros eles ficaram muito dentro, tá? Muito dentro do previsto. A grande diferença é que no primeiro, apenas no primeiro, ó, aqui tem um gapzinho, às vezes até um próprio erro de GPS, é muito comum isso acontecer, mas depois em algum momento, ó, aqui ele se mantém um pouco mais forte, correndo um trecho um pouco acima do previsto, ó. E o que eu estou analisando é aquele de cima, ó, 4,17, 4,16, 4,15, 4,20, mas logo na sequência ele já estabiliza, ó, já estabiliza dentro do previsto. Então ele fez um pouco mais rápido primeiro, mas logo na sequência nos próximos de 800 já estabiliza muito bem. Depois quando sai para a rodagem, novamente, como sai já dos tiros mais fortes ali, tem que rodar em Z3, quando ele sai automaticamente, ó, ele sai um pouco mais forte do previsto, um pouco mais forte, até que ele identifica o ritmo que está um pouco mais forte e já encaixa dentro do previsto também. Essas são algumas análises que eu gosto de fazer, principalmente para eu ver como o aluno está se comportando dentro daquele treino previsto. Tá? Tem algumas outras possibilidades que poderia ver aqui em outros tipos de treino, questão de terreno, altimetria, mas aqui é uma pista onde ele vai dar voltas num determinado círculo, então a gente consegue ter uma análise mais rápida e mais pragmática aqui. Vamos lá, agora eu vou para um segundo treino aqui. Vamos lá, o treino da Alessandro, o que era o objetivo do treino aqui proposto? 10 minutos em Z2, então uma rodagem leve, 6,49 aqui. Depois ela tinha 7 estímulos e agora aqui um modelo por tempo. Ó. 7 estímulos de 2 minutos correndo em pace de 5, 5,20, 1 minuto de trote. Repetindo isso aqui 7 vezes, depois mais 5 minutos em Z2 ao final. Quando eu abro aqui ó, na integração do dispositivo, eu consigo ver aqui como que foi o treino dela, tá? Então, os primeiros 10 minutos, será que a Alessandra fez? Fez os 10 minutos aqui, ó. Então, esses primeiros dois aqui dá os 10 minutos de aquecimento dela. E ela correu aqui, ó, 6,52, 6,42. Então, fez um trote, uma corrida muito leve para ela, rodou relativamente confortável. Já atingiu um nível legal de frequência cardíaca na sequência para começar o seu treino. E aí, a gente vai depois para os blocos aqui, tá? Nesse dia aqui, para ela não tinha nenhum exercício. Você poderia ter algum exercício algum educativo após o trote, enfim, mas nesse dia não tinha. Então a gente foi direto já então para os 2 minutos. Então 2 minutos, ela tinha que correr forte, 1 minuto leve, 2 forte, 1 leve. Observa que, primeiros 2 minutos eu gosto de olhar muito para a distância, qual a distância que ela conseguiu atingir em cada um deles. Aqui já começou a ficar muito semelhante. Ó. O primeiro, ela correu um pouco mais, vamos dizer, lento, mais conservadora. Estava dentro do previsto entre os 5 e 5,20? Estava dentro do previsto, mas muitas vezes acontece, depois que sai do aquecimento leve e já cola direto no estímulo forte, muitas vezes isso pode acontecer, que é o caso de demorar um pouco a encaixar um ritmo mais forte, tá? E aí, aqui na sequência ela correu 2 segundinhos mais rápido, não considero como fora do ritmo previsto, tá? Aqui 5,02, depois 5,10, 5,11, 5,8, 5,03 e aí fechando o treino aqui, o último trote depois, aquela reta final, o desaquecimento, tá? Beleza, então uma coisa que eu gosto sempre de analisar aqui nesse trajeto dela, e aí agora eu vou lá para dentro do Garmin dela. Eu vim aqui no Garmin, como foi um trajeto um pouquinho diferente, ó, eu gosto de olhar aqui da onde a pessoa saiu. Então eu analiso da onde que ela saiu, ó, ela veio aqui, para onde que ela fez o aquecimento. Então ela sai dali, faz o aquecimento aqui, volta e começa os seus tiros. Então eu consigo analisar mais ou menos o trajeto, como é que foi, se ela quebrou muito no trajeto, não quebrou. Aqui eu consigo ter uma análise geral, aqui por exemplo, do clima, como é que estava o clima nesse dia. Então estava 17,2, a sensação térmica dela, né? Umidade de 88% de umidade, então tem uma noção também do vento, quanto que estava o vento estimado ali, em cima da fonte aqui que é SBSJ. Beleza, agora a gente vai lá para dentro do treino, tá? É o trajeto onde ele não tem muita variação de elevação, ó. Ele começa e termina com uma variação de elevação muito pequena. Então tem uma pequena descida na reta final do trajeto dela, do treino dela, tá? Então quando a gente pega aqui o aquecimento dela, saiu para o aquecimento, saiu então leve ali, fez uma pausa, observa que ela fez uma pausa, aqui provavelmente ela pausou o relógio antes de começar os seus tiros de 2 minutos por 1 minuto de trote, então ela fez uma pausa no relógio, conseguimos confirmar aqui ó, da frequência cardíaca que não baixa tanto aqui neste caso. E sabe o que acontece às vezes? Dependendo também do dispositivo que a pessoa usa, tá?
E aí eu falo aqui, por exemplo, o dispositivo que ela usa é um 235. Então o 235 ele tem uma limitação a mais comparado a dispositivos mais novos, referente também a essa captação da frequência cardíaca. Claro que o que a gente tem de mais precisão sempre é a cinta. Então se a pessoa usa cinta, a precisão da frequência cardíaca ela é maior. Mas os dispositivos mais novos têm uma precisão melhor comparado com um 265, um 255, o dispositivo de captação de frequência cardíaca é melhor do que o 235. Beleza, então eu venho aqui de novo para o treino, vou analisando aqui. E eu gosto de analisar como que ela se comportou dentro desses 2 minutos. Ó. Então, quão de variações tiveram dentro desses 2 minutos, mas variou muito pouco, ó, 5,10, 5,7, 5,10, 5,12. Então, as variações são pequenas. E trote. Trote sendo trote bem leve, sempre um trote muito tranquilo, muito fácil, quase que uma caminhada, né? Quase que uma caminhada em alguns momentos. E aí fazendo as variações. Fez 3, ó. Observa que teve muita pouca variação, ó. Aqui saiu um pouquinho mais forte. Se a gente colocar aqui também, eu gosto de olhar às vezes a elevação, se não tinha variação de elevação aqui nesse momento, não tem variação de descida nem nada, realmente fez um pouco mais forte apenas esse tiro aqui. O último saiu um pouquinho mais lento aqui em alguns momentos. Às vezes pode ser até um aspecto de desatenção mesmo na hora do estímulo, ou às vezes tem alguma coisa, se a pessoa está fazendo num local, por mais que tenha menos movimento, às vezes pode ter um pouco de interferência de carro ou pedestre também, que dá essa desconcentrada e automaticamente, ó, tanto que aqui ela começa mais lento e logo na sequência já estabiliza o ritmo dentro do previsto, tá? Fechou aqui e aí depois tem aquela parte de desaquecimento no final aqui que ela fez. Teve provavelmente uma pausa aqui bem grande no meio. E se eu analisar aqui essa pausa, normalmente eu gosto de ver como que foi o motivo às vezes de uma pausa, principalmente se fosse num tiro, eu ia analisar isso com mais detalhe, ó. Mas na verdade foi, ó, quando ela fez essa curvinha aqui, ó, essa curvinha aqui embaixo, quando ela fez ali, que na verdade não foi nenhuma pausa, foi só, sabe quando você tá vindo e faz um contorno muito fechado? Então foi exatamente isso que aconteceu. E aí já volta na sequência até finalizar o treino. Beleza, então essas são algumas questões, tanto um estilo de treino por tempo e um estilo de treino por distância. Ambos são treinos onde a gente vai estar caracterizando, trabalhando principalmente aqui nesse caso, desses 2 treinos, são em zonas de VO2 máximo, então o objetivo desses 2 treinos aqui para esses 2 alunos é melhorar o VO2 máximo, mas a grande questão aqui é que eu estou dando um estímulo por tempo, o outro por distância. Num eu trabalho com menos séries, apenas 4 séries de 800 metros, enquanto no outro estou trabalhando em ritmo de VO2 máximo, um tempo um pouquinho menor, ou seja, 2 minutos de estímulo, só que ela tem mais vezes ela repete esses estímulos em ritmo de VO2 máximo com intervalos bem pequenos aí de 1 minuto. E essas diferenças dos treinos permite com que eu olhe de forma individualizada para cada aluno. Cada um tem suas características, cada um tem as suas necessidades e esses são alguns tipos de treinos que podem ser feitos e principalmente fazer com que o aluno melhore seu VO2 máximo, melhore sua capacidade física e automaticamente ele evolua da forma como a gente espera, tá? Aqui é um tipo de análise que eu faço dentro da Garmin, então dentro do aplicativo Garmin eu consigo fazer essa análise. Eu vou estar mostrando em outros vídeos como fazer análise, por exemplo, no Strava e mostrando essas diferentes formas de ver e possibilidades também que a gente tem de fazer análise. Se você gostou desse vídeo, não esquece, tá? Curte aqui embaixo e se tem algum amigo, alguma amiga que também gosta e treina, faz treinos intervalados usando o Garmin, por exemplo, compartilha com ele e mostra como é a possibilidade de fazer alguns tipos de análise para ajudar no seu treinamento e, consequentemente, eu como treinador entender o quanto o aluno ele aplicou realmente o treino, colocou em prática o treino ou não. E a partir daí eu fazer os ajustes necessários para ele sempre seguir evoluindo. Joia? Gostou do vídeo? Mais uma vez, curte, compartilha ele aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, até mais e valeu!